Antes de começarmos, é importante lembrar que cada caso aqui analisado envolve pessoas reais, famílias reais e histórias que deixaram marcas profundas. O objetivo deste vídeo não é explorar sofrimento, mas entender o contexto humano, os fatos confirmados e as lições que podem ajudar a prevenir situações semelhantes. Vamos ao caso de hoje. Elisa Lam estava viajando sozinha pela Califórnia. Era uma viagem que ela planejava havia meses, como uma forma de explorar o mundo e, ao mesmo tempo, desafiar suas próprias limitações emocionais. Nos primeiros dias em Los Angeles, funcionários do hotel relataram algo que, na época, parecia apenas variação de humor. Momentos em que Elisa conversava de forma leve e educada e, instantes depois, ficava silenciosa, quase retraída. Em algumas situações, ela demonstrava dificuldade em se orientar dentro do próprio hotel, como se pequenos trajetos exigissem mais esforço do que o habitual. Esse tipo de desorganização pode aparecer em períodos de instabilidade psicológica, e pessoas próximas à experiência sabem o quanto isso pode ser desgastante. Mesmo assim, Elisa insistiu em continuar sua viagem. Para muitos viajantes solo, existe esse impulso de manter o plano original, mesmo quando o corpo ou a mente pedem uma pausa. E foi essa persistência silenciosa que a colocou numa sequência de riscos que quase ninguém percebe à primeira vista. E esse foi apenas o primeiro sinal. O Cecil era conhecido por receber hóspedes de perfis muito diferentes, incluindo pessoas em crise emocional ou financeira. Funcionários já haviam lidado com situações de desorientação antes, mas a equipe tinha limitações claras sobre até onde podia intervir. As políticas internas eram rígidas. Sem autorização superior, não se podia ir além de medidas básicas de acolhimento. E como acontece em muitos hotéis urbanos, comportamentos atípicos nem sempre eram investigados com profundidade. A troca de quarto de Elisa é um exemplo claro disso. Outros hóspedes relataram incômodos, e o hotel decidiu deslocá-la, mas ninguém parou para questionar o que estava por trás daquela instabilidade. Dias depois, um funcionário mencionou um detalhe sobre esse período que só faria sentido quando a investigação começou, mas que, na hora, passou despercebido. E esse detalhe se conectaria a um comportamento registrado mais tarde. Fora do hotel, a mudança também era perceptível. Na livraria próxima, onde Elisa esteve pouco antes do desaparecimento, uma funcionária descreveu que ela parecia presente e ausente ao mesmo tempo, como se tentasse manter uma conversa enquanto perdia o fio das próprias ideias. Outros relatos indicam que ela falava num ritmo instável, acelerando frases e logo depois desviando o raciocínio. Especialistas chamam isso de perda da linha de ação, quando a pessoa inicia uma ideia, mas não consegue sustentar a sequência até o fim. São sinais que, isolados, parecem pequenos, mas juntos revelam uma oscilação emocional, cada vez mais intensa. Esses episódios explicam um movimento observado no elevador, um movimento que quase ninguém percebe ao assistir ao vídeo. E esse movimento é chave para entender o que aconteceu naquela noite. Em algum momento antes do episódio final, Elisa fez uma ligação para a família. Como estava viajando sozinha, ela mantinha contato para tranquilizar os pais, e naquele dia, pareceu mais estável do que nos relatos anteriores. Esse tipo de melhora repentina é conhecido em alguns transtornos. É uma falsa estabilização antes de um pico de crise. Durante a ligação, o tom era cordial, mas o conteúdo era superficial, como se ela estivesse evitando assuntos mais profundos. Para a família, que acompanhava tudo à distância, aquilo soou como um sinal de que estava tudo bem, mas o que aconteceu a seguir contradiz completamente essa impressão de melhora. E é aqui que a história começa a mudar de direção. O vídeo do elevador se tornou um dos registros mais assistidos da internet. Mas ao contrário do que muitos imaginaram na época, o objetivo aqui não é especular, e sim observar o que o próprio corpo de Elisa revela. Nos primeiros segundos, percebemos algo que passa despercebido pela maioria das pessoas. A dificuldade de coordenar movimentos simples como entrar, se posicionar e decidir para onde olhar.
São sinais compatíveis com um estado de desorganização severa, algo que pode ocorrer em crises psicóticas, episódios de intensa ansiedade ou desorientação cognitiva profunda. O ponto mais comentado sempre foi o fato de o elevador não fechar. Mas existe um detalhe muito mais importante. E esse é o que quase ninguém percebe. Elisa pressiona vários botões em sequência, mas não segue uma lógica clara. Ela alterna entre andares, repete comandos, volta a pressionar o mesmo botão 2 ou 3 vezes e depois deixa a mão percorrer o painel sem foco. Para especialistas, esse tipo de sequência errática costuma indicar perda de hierarquia cognitiva, quando o cérebro sabe o que quer fazer, mas não consegue organizar os passos para realizar. Este é o detalhe ignorado por milhões. Não é o gesto dramático, não é o corpo saindo do quadro. É o padrão de botões, repetitivo, sem direção, que revela o estado interno de Elisa naquela noite. Outro ponto importante é a forma como Elisa se posiciona nos cantos do elevador, quase se escondendo, mesmo quando não há ninguém entrando. Isso não indica necessariamente que ela estivesse vendo alguém, mas sim que o corpo dela estava reagindo como se precisasse se proteger de algo. Em episódios de desorganização mental, o corpo pode entrar em postura defensiva mesmo na ausência de ameaça real. As mãos de Elisa se movem de forma ampla, lenta e, às vezes, desconectada do restante do corpo. Esse tipo de gesto é comum quando a pessoa tenta expressar algo que não consegue verbalizar, uma sensação interna confusa, difícil de traduzir. Mas o que realmente importa não é o que ela faz dentro do elevador, e sim o que acontece quando ela sai dele. Quando Elisa finalmente decide deixar o elevador, ela não demonstra pressa, não procura ajuda e não tenta retornar. Ela simplesmente caminha para fora, como se estivesse seguindo uma linha de ação que só fazia sentido para ela naquele momento. Esse é um comportamento que especialistas chamam de perseveração, quando a mente escolhe uma direção, mesmo sem clareza do objetivo. Um detalhe importante é que Elisa não reage a sons do corredor, nem ao fato de o elevador continuar aberto. É como se o ambiente ao redor tivesse perdido o significado imediato. A partir do momento em que ela sai do elevador, a investigação encontra um grande problema. Não existem câmeras nos corredores ou nos andares superiores do hotel. Isso cria um período de mais de 48 horas sem qualquer registro visual. E é justamente nesse vazio de informações que o caso muda completamente de direção. Porque o próximo sinal de Elisa não vem de uma câmera, vem de algo muito mais inesperado. Depois que Elisa sai do elevador, a história entra no trecho mais difícil. As quase 48 horas em que não existe nenhum registro visual do paradeiro dela dentro do hotel. Isso não aconteceu por negligência da investigação, mas por uma limitação do próprio prédio. O Cecil Hotel não possuía câmeras nos corredores, nas escadas internas ou nos acessos de manutenção. Essa falta de monitoramento transformou o interior do edifício em um labirinto impossível de reconstruir, minuto a minuto. Com base na estrutura do prédio, existem 3 caminhos possíveis que poderiam levar Elisa até a área superior. A escada convencional, acessível a qualquer hóspede. A escada de incêndio, que, embora menos usada, não exigia chave. A rota de manutenção, que muitos hóspedes desconheciam, mas que conectava andares internos à parte externa do telhado. Em um estado de desorientação, a escolha do caminho não segue lógica. O corpo simplesmente continua andando. Em episódios de intensa confusão mental, a pessoa pode caminhar por longos períodos sem perceber a distância percorrida. É a chamada perseveração motora, uma repetição de movimento guiada mais pela sensação do que por um objetivo. E foi exatamente durante essa janela de tempo que algo no topo do prédio começou a chamar a atenção, não pela investigação, mas pelos próprios hóspedes. Quase 2 dias depois, hóspedes começaram a reportar algo estranho. A água que saía das torneiras tinha gosto metálico, pressão irregular e, em alguns momentos, uma coloração incomum,
Era um alerta ambiental, não policial, mas que se tornaria crucial. Para investigar o problema, um funcionário da manutenção subiu até o topo do hotel. Ali, 4 grandes caixas d'água abasteciam banheiros e cozinhas de vários andares. Trabalhar nessas áreas fazia parte da rotina dele, e nada indicava que encontraria algo fora do normal. Quando o técnico chegou à última caixa, percebeu algo que não acontecia com frequência. A tampa estava deslocada. Não totalmente aberta, mas posicionada de um jeito que exigia a presença de alguém ali recentemente. Esse detalhe, a tampa fora do encaixe usual, foi o primeiro sinal físico que conectou Elisa à área externa do prédio. Mas havia um debate importante entre especialistas, porque a posição da tampa levantou uma questão que dividiu opiniões no início da investigação. Muita gente acreditava que chegar ao topo da caixa d'água exigia força, agilidade ou conhecimento técnico. Na verdade, a estrutura permitia que qualquer pessoa subisse por uma pequena plataforma lateral. Outro ponto frequentemente mal interpretado é a tampa. Ela não era uma peça pesada de metal industrial. Era uma tampa que podia ser deixada aberta após o uso, como já havia acontecido em outras manutenções. No local, não foram encontrados indícios de conflito, arranhões, marcas de arraste ou objetos de outra pessoa. Essa ausência foi um elemento decisivo para orientar a investigação. Mas ainda, faltava a peça menos visível, e ao mesmo tempo a mais importante para entender o que aconteceu, o que mostravam os exames oficiais. Quando o exame toxicológico de Elisa Lam ficou pronto, uma informação chamou a atenção dos investigadores. Os níveis dos medicamentos que ela utilizava estavam abaixo do esperado para alguém em tratamento contínuo. Isso não significa que ela tivesse parado completamente, mas indica uma possível alteração ou interrupção parcial. E esse detalhe se conecta diretamente aos comportamentos registrados dias antes, desde a velocidade da fala, a dificuldade de navegação espacial, até a desorganização que vimos no elevador. Os sintomas observados no elevador, postura defensiva, movimentos erráticos, dificuldade de decisão e alternância de foco, são compatíveis com um episódio psicótico agudo em pessoas que apresentam instabilidade medicamentosa. O laudo também confirmou a ausência de sinais de luta, traumas ou presença de terceiros. Era um cenário doloroso, mas claro. Elisa não tinha sido vítima de um ataque físico, mas sim de um episódio interno que a deixou extremamente vulnerável. E é aqui que surge a lição que quase ninguém comenta, mas que pode salvar vidas. Viagens solo podem ser transformadoras, mas também exigem atenção ao próprio estado mental. Uma recomendação comum entre psiquiatras é simples: se o corpo ou a mente dão sinais de desorientação, é melhor pausar a viagem e não tentar provar força seguindo adiante. Essa decisão pode prevenir episódios graves, especialmente quando a pessoa está longe da família ou do sistema de apoio. Muitas pessoas hesitam em pedir ajuda porque não querem incomodar ou temem parecer frágeis. Mas, na verdade, reconhecer uma oscilação emocional é um ato de autocuidado, não de fraqueza. Para a família de Elisa, o sofrimento foi ampliado pela distância. Eles acompanharam tudo por telefonemas, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. E, depois do caso, outro impacto surgiu: a viralização do vídeo. O registro do elevador circulou pelo mundo sem contexto, muitas vezes sem respeito, transformando um momento de vulnerabilidade extrema em entretenimento público. Por trás do vídeo, havia uma jovem de 21 anos lutando com sua saúde mental, viajando sozinha, tentando viver uma experiência que para muitos é sinônimo de liberdade. É essencial lembrar que cada imagem viral tem um ser humano por trás. O caso de Elisa Lam evidencia um ponto essencial: situações de instabilidade emocional podem se agravar de forma silenciosa, especialmente quando a pessoa está isolada ou longe da família. E, por mais que muitos olhem para esse episódio buscando mistério, os fatos mostram um cenário de vulnerabilidade que poderia acontecer com qualquer pessoa em crise.
Entender os sinais, reconhecer limites e dar importância ao cuidado mental, próprio e dos outros, é o que realmente permanece como aprendizado deste caso. É isso. Caso analisado, fatos colocados na mesa. Curtiu o conteúdo? Deixa o like e se inscreva. A gente se vê no próximo vídeo.